Galerinha, galerinha! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Vamos que vamos, galera! Vamos pras cabeças, vamos pras cabeças? Bora, vamos de projeto, meus queridos técnicos em secretariado. Ô, turma sensacional, não é brincadeira não, hein? Essa turma é show, é top das galáxias, meu amigo. Olha aí, IPTV funcionando aí. Não é brincadeira, não. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos que vamos começar o projeto? Bora, meu querido, bora? Bora, meu diretor. Olha só o conteúdo aí. Comunidade, empreendedorismo e atividades cooperativas. Olha a continuação do projeto 2. Vamos, turminha, vamos com energia positiva. Meus queridos, olha só, pessoal de Beneditinos aí, turma que se garante, não é brincadeira não. Tá dando um bom dia aí, hein? Padre Marcos, cadê pessoal Padre Marcos? Cadê pessoal de Oeiras? E o Fartura do Piauí? Domingos Mourão, cadê a turma? Cadê a Danusa? Danusa tá aí? Danusa, tu me responde, Danusa. Cadê de seu Arco Verde, Coivaras, Cocal de Telha? Cadê Cabeceira? Cadê Betânia do Piauí? Cadê Beneditinos? Cadê Belém do Piauí? Cadê Barreiras do Piauí? Vamos que vamos, galera. Vamos pra cima. Coivaras do Piauí. Também aí. Rapaz, essa turma não é brincadeira não, hein? Queridos, objetivo. Estudar um pouco essa correlação da comunidade com o empreendedorismo. Saber essa perspectiva dessas atividades, gente. Questão da cooperativa é um fator também, principalmente para esta pauta do projeto, do empreender, ele é um fator decisivo, porque nós temos mais e mais profissionais se reunindo, por exemplo, neste movimento do empreender. Mas eu vou correlacionar e continuar com essa correlação com relação ao empreendedorismo, tá? Sabendo da importância do impacto desta conexão com a sociedade. Ou seja, entenda o seguinte, minha querida que está aí, meus queridos que estão aí no YouTube também, Natália Silva aí mandando ver, ó, a Caislane Moraes, minha gente, vamos que vamos para cima, vamos entender um pouquinho sobre isso. Meus queridos, veja o seguinte, a ideia é que nesse roteiro a gente possa iniciar já fazendo essa correlação, tá? Lembra que a gente já falou do início em perspectiva da correlação da empresa com a comunidade, e a gente está entrando aí num aspecto onde os produtos de bens e serviços, os preços de serviços prestados impactam muito a comunidade. O resultado das operações também, as vendas, quando são canceladas ou não, trazem sim um outro aspecto. Essa constituição das empresas para a comunidade, ela precisa ser formalizada, tá? O pessoal aí de Coivaras colocando aí, ó, dando um bom dia, show de bola, tamo junto, minha gente, tamo juntos. Então entendam que hoje o método tradicional ele existe, ele é dominado, ele tem essa denominação de construção das empresas, né? Nós temos aí como pauta para o projeto de aprendizagem interdisciplinar um tema que hoje é muito falado. A empresa, o empreender e a comunidade, nós temos essa codependência contínua, tá? Codependência contínua, e essa codependência contínua, ela faz parte desse processo. Um processo onde eu entendo que, à medida em que a gente está ampliando esta capacidade, lembre-se disso, ampliando essa capacidade de aproximação da comunidade, do impacto das empresas dentro da comunidade, também se move uma estrutura cultural dentro das empresas de que ela tem que estar em contato com a sociedade constantemente. Tá, mas você, para entender este aspecto, você tem que saber que tipos de empresas eu posso estar delineando e que impacto ela vai ter na sociedade como um todo. Primeiro, eu tenho os tipos de empresa onde uma delas é a sociedade anônima. O empreendedor individual, que está sendo disseminado e foi propagado agora durante a pandemia, ele teve um impacto social muito grande. Antropologicamente, no estudo do homem, gente, este movimento
faz com que as pessoas comecem também a se interessar um pouquinho mais por correr atrás dos seus sonhos. Olha que impacto nós temos dentro das famílias, por exemplo, a questão empresarial, tá? A questão do empreender, ela traz o movimento da sua renda, da independência, da busca pelos sonhos. Todavia, quando eu vou para a questão legal da pequena empresa, que ela está iniciando, e nós tivemos muitas pequenas empresas durante a pandemia iniciando, elas têm que ter uma característica, ou de societária, questão societária empresarial, ou sociedade simples limitada. Ou seja, entenda que esta sociedade limitada, ela é preciso, pelo menos, 2 sócios formem a empresa, tá? A sociedade empresarial, ela é destinada ao comércio e serviços. Já a sociedade simples, ela é voltada para quê? Para atividades intelectuais. É este fator que a gente vai estar correlacionando aí, meus queridos. E eu quero saber se vocês estão compreendendo o impacto disso dentro do projeto, tá? Pessoal aí, eu quero saber quem são os que são professores mediadores aí de Beneditinos, de Coivaras do Piauí, quem são os professores mediadores aí de Padre Marcos, de Oeiras, de Fartura do Piauí, de Domingos Mourão, de Seu Argo Verde, Coivaras, Cocal de Telha, Cabeceira, de Betânia do Piauí, de Belém do Piauí, de Barreiras. Isso, olha só, pessoal aí de Cabeceiras aí, show de bolas, a Viviane, Maiara, de Coivaras, rapaz, a turma tá ligadinha aí, a turma tá ligadinha. Pois é, quando eu vou definir a minha participação, eu tenho que entender o seguinte, o que é preciso? Você pode fazer um levantamento de quantas empresas, por exemplo, se estruturam numa questão legal dentro do seu município? Pode. Pode ser uma temática para o seu projeto de aprendizagem interdisciplinar? Claro. Claro que pode, uma vez você já tem a base do projeto interdisciplinar 1, você vai para o projeto interdisciplinar 2, mas você tem que seguir alguns conceitos. Por exemplo, há 2 tipos de sócio na construção, por exemplo, de um negócio. O sócio administrador, que é aquele que efetivamente põe a mão na massa, vem trabalhando e retirando ali a questão do protocolo, do sócio cotista, principalmente, para retirar o lucro, certo? Ele tem aí um endereço, e a questão do endereço tem que ter registrado lá, ou seja, muitas pessoas abriram um negócio durante a pandemia, né, virtualmente, para depois passar para exatamente o presencial. Ou seja, cara, eu vou precisar lá de um PDV, lá, eu precisar do endereço lá do shopping, que eu vou colocar este PDV. E o que é o PDV, meus queridos? Ponto de venda. Ponto de venda. É impressionante o quanto eu posso tratar dessas situações burocráticas também no meu projeto, levantar a necessidade de se ter isso de uma forma bem clara, bem estendida. Olha só o que você pode ter. Veja só, trata-se aí de saber as questões que estão voltadas para isto, meus queridos. Olha só o fator que é decisivo para vocês como elaboração de projeto. Vocês têm a faca e o queijo na mão, entendeu? Porque eu estou colocando para vocês uma situação que você pode se aprofundar mais ainda, que é exatamente como é que eu posso abrir uma empresa e que impacto essa empresa tem na sociedade, na comunidade como um todo. Tá, mas eu vou precisar, por exemplo, de alguns profissionais. E você pode fazer um projeto colocando essa situação. Qual é o procedimento para que eu possa abrir uma empresa? Primeira situação, olha aí que eu estou colocando, um profissional que você não pode deixar de ter, que é o contador, profissional de ciências contábeis. Para que haja, por exemplo, a estruturação aí, ó, da sua empresa. Você tem que ter o endereço da empresa, você tem que ter o nome. Isso vai ter um impacto na sociedade? Claro, naquele bairro que você vai estar, claro que vai ter um impacto. A participação de cada sócio, o objetivo da empresa especificamente. Olha este fator como uma questão, principalmente da junta comercial. Olha este fator como um fator decisivo, prazos e preços que variam do Estado para Estado. A questão da Constituição,
ela aí entra nesse contexto, principalmente, se tudo realmente ocorrer corretamente, você vai sair desta regulamentação do contrato na junta comercial com o número da identificação do registro da empresa, ou seja, o NIRE. Então, é claro que você tem que entender que o contexto ele é bem diferente. É claro que isso vai ser uma situação em que você pode colocar para o mercado. Já pensou? Você, como técnico em secretariado, você faz um projeto para facilitar com que os empreendedores abram o negócio e você secretaria este projeto e coloca-se como opção, gente, para isso. Olha só que oportunidade de impulsionar você para o mercado de trabalho. Olha só aí. Entendeu? Você usar o projeto de aprendizagem interdisciplinar para te projetar para o mercado de trabalho por meio do quê? Da explanação, da necessidade de você construir um processo que seja um processo que facilite a abertura de empresas e que tenha um impacto na comunidade. É essa correlação que a gente coloca para vocês. O quanto vocês podem se aprofundar em relação a isso. E dentro desse processo você tem a questão do CNPJ. A questão que é o CNPJ é, relembrando para você, que é a mesma coisa que como se fosse o CPF de uma pessoa física. O CNPJ é o CPF de uma pessoa jurídica, ou seja, da empresa. Só que você precisa também do registro da empresa. E esse trâmite ele tem que ter uma sequência. A formalização, por exemplo, na esfera municipal, na esfera governamental, isso é que faz com que você comece a perceber, tá? Este documento ele já vem com um pacote de fornecimento em relação a uma situação para estruturar a empresa, em termos de inscrição estadual, em termos de questões burocráticas já. Estes procedimentos podem ser citados no seu projeto, por exemplo, meus queridos. Eles podem ser colocados como uma espécie de checklist. Imagina aí, para que vocês possam secretariar essas pessoas que queiram abrir, até mesmo para vocês. Olha o quanto se dá de oportunidade para você pegar este tema e transformar ele em um projeto interdisciplinar. Tá? Olha só, vai pensando em relação a isso aí, ok? Todavia, esta questão burocrática, ela vem com algumas reflexões que eu quero que você pare para pensar, para que você possa refletir sobre isso. Vai abrir um negócio? Você pode secretariar, por exemplo, um empreendedor que vai abrir um negócio, se aprofundando no empreendedorismo, mas questionando. Temos aqui exemplos, a priori, 4 perguntinhas. Qual é o valor? Qual é o volume do capital? Quanto você quer investir? Quanto você pretende investir? Qual é o retorno que você precisa? E principalmente, que você está buscando obter em 2 anos, é em 1 ano, é em 6 meses. Dificilmente, se uma pessoa vai querer abrir um negócio, gente, ela vai ter retorno em 6 meses. Dificilmente, a média é de 2 anos a 5 anos. Ou seja, precisa ter um fluxo de caixa muito grande, é preciso ter um investimento e uma forma de estar se mantendo até lá, a passar pelos momentos de crise, principalmente. Lembra que quando a gente fala de crise, né? Aqui, crise especificamente, o empreendedor ele tem que aprender a tirar o S e fazer o quê? Criar. Você tem que, então, crie soluções. Aí é que está. Este momento mostra que o impacto da escolha do negócio vai diretamente na comunidade. Será que aquela comunidade está necessitando daquela atividade de trabalho? Será que ela está? Porque se você quer um retorno rápido, será que isso vai te dar um retorno rápido? As tuas experiências profissionais ou de quem você vai estar assessorando, elas estão ligadas àquele segmento? Elas estão ligadas àquele segmento em que a pessoa vai atuar? Ou ela vai para um totalmente diferente, e a partir deste totalmente diferente, o que acontece? A pessoa não tem êxito, porque ela não conseguiu criar oportunidades. Então, estas reflexões,
elas deixam bem claras os fatores que precisam ser questionados e você pode secretariar no seu projeto de aprendizagem interdisciplinar, gente. Então, entenda que questões como essa, como essas 3 linhas aí também, são importantes refletir e colocar, inclusive, dentro do projeto. Quais são os objetivos que este empreendedor vai ter com relação à comunidade? Quais são? Ele já tem um objetivo, por exemplo, geral. Inclusive, você pode até fazer uma conexão com o seu objetivo geral do projeto. Já tem alguns específicos? Já tem alguns específicos? Quais são as suas atitudes e opiniões a respeito desse processo de negócios? Quais são? O que já tem aí a respeito desse negócio? O que já tem? Quais são as suas características de personalidade? Quais são? Entenda que isso tudo vai contribuir. A personalidade do empreendedor. Empreendedor repercute na empresa, que repercute na comunidade. Então, é um fator ligado à comunidade como uma busca constante por esta parceria cooperativa. Então, as reflexões, elas são plausíveis? Claro que são plausíveis. Por quê? Porque se eu avanço, olha só, se eu avanço nesse contexto de saber qual é o segmento que eu quero atuar, entenda que, a priori, você vai levantar dados sobre estes fatores que estão ligados a quê? A estudo do macro e microambientes. Macro e microambientes. Macro e microambientes. Pois é, macro e microambientes. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, veja só, o que nós precisamos entender? Veja só que quando eu vou para uma projeção de saber sobre um segmento, o impacto, por exemplo, da manufatura, hein, gente? Nós estamos focando aí em um segmento que a manufatura impacta na comunidade. A manufatura, gente, ela é escolhida geralmente como um conceito segmental que a comunidade já entende como uma fabricação. Eu tenho que ter máquinas aí, porque é um ato de realizar uma produção por meio de máquina. Porque na especificidade, ela vai transformar a matéria-prima em um produto final. Esta transformação, ela está condicionada, e foi lá no início do século XV, que esta prática ela veio numa perspectiva de anteceder a industrialização, a estruturação dessas ações, propriamente ditas, até do século XIX. Tá? Então, quando eu vou especificando, por exemplo, a produção de máquinas, de equipamentos, para utilizar em vários segmentos industriais, de bem de consumo, a questão que é voltada para as mecânicas, como, por exemplo, motores automotivos, autopeças. Isso é viável para o município em que eu estou situado? O sistema de manufatura, como uma ferramenta que é capaz de adaptar às necessidades operacionais, por exemplo, de uma fábrica, isso traz à luz de que eu posso aplicar? Existe uma industrialização no meu município, por exemplo? É um fator a ser levantado, por exemplo, no teu projeto. Com ele, a gente pode identificar o seguinte: existem falhas nas fábricas atuais aqui? Por que nós temos poucas produções de produtos no nosso município?
na nossa situação aqui, nós temos um maquinário, né? Nós temos uma manufatura voltada para que tipo de produtividade? Para o vestuário, para a área de alimentação. Aqui em Padre Marcos, em Oeiras, em Fartura, em Domingos Mourão, em Disseu Arco Verde, em Cocal de Telha, em Betânia do Piauí, em Beneditinos, em Belém, em Barreiras do Piauí. O que é que isso cria? Cria uma situação de levantamento. Olha o pessoal de Beneditinos aí colocando o meu querido mediador, José Antônio, show de bola. Então, são situações que podem ser levantadas no projeto voltadas para esta temática. Tendo em vista que você tem que se aprofundar, né? A manufatura, ela é o produzir do trabalho manual, ela tem um produto, um objetivo de divisão do trabalho, a operacionalização por meio de instrumentos individuais, por exemplo, tá? E isso vem de uma trajetória que sucedeu, por exemplo, o artesanato, né, do século XV. A produção de organização de trabalho também veio junto nessa perspectiva. Por exemplo, o artesanato em relação à manufatura, eu tenho um ato de fragmentar na manufatura o trabalho e, enquanto o artesão, não, ele tem um conhecimento todo do processo e ele faz uma produção única. Já na manufatura, consiste em quê? Um trabalho alienado, numa perspectiva de finalidade de produzir em larga escala, um número de peças sendo repetitivamente. Então, este conceito, será que ele seria um segmento, por exemplo, para ser trabalhado como um empreendedorismo e traria, né, a industrialização para o seu município? Uma pauta a ser levantada no projeto. Por exemplo, já na perspectiva de entender os tipos de processos, por exemplo, de manufatura. Aí eu tenho a discreta, com processos de projetos, as oficinas, as situações voltadas para as questões mais automotivas. Será que existiria esta perspectiva? Isso aí, gente, eu estou só na manufatura. Quando eu vou, por exemplo, para o atacado já tem aí uma outra situação a ser colocada. Por quê? Porque no atacado eu tenho uma diferença, né, entre atacado e varejo, que nós vamos já citar também, tá? Os produtos eles podem ser comprados em pequenas quantidades, certo? E o consumo diário no varejo. Eu tenho no atacado a grande quantidade a ser colocada. Então, eu tenho a questão da valorização, da precificação também. O comprar no varejo, por exemplo, é um modelo de negócio comum, onde você tem um canal, que é o supermercado, que é o mercadinho, que é a mercearia, que atende lá. E aí as pessoas empreendem mais no mercadinho, na mercearia, por quê? É mais fácil. É mais fácil, então, porque o impacto do macroambiente ele é menor também. Então, é por isso que nós temos muitos comérciozinhos, muitos bares, muitos pequenos comércios funcionando nas casas, porque o empreender, ele viabiliza essa situação. Não é, minha querida Lia Raquel Araújo Figueiredo, que está aí no nosso YouTube? Bom dia para você também, minha querida. Bom dia para você também. Então, quando a gente já faz essa relação do atacado, o atacado funciona como o quê? Uma distribuidora que adquire em larga escala uma quantidade de produtos dos fabricantes, especificamente, providenciando o quê? A logística e a venda desses fabricantes. É claro que normalmente nós temos os referidos clientes, que são pequenos, médios, comerciantes, que eles são os que estão mais ligados ao mercado. Hoje nós temos a chamada fábrica a loja de fábrica, por exemplo, do atacado, que está ligada diretamente à fábrica, a manufatura, onde ela acaba com o atacado e acaba com o varejo. Agora lembre-se, esse é um fator que também ele é discutido nessa perspectiva até mesmo cooperativista, tá? Que abre um leque para a comunidade também participar de uma forma mais conectada com as situações que estão acontecendo, né? De tentar driblar as adversidades mercadológicas também, mas que é um fator que precisa ser levantado, por exemplo, e pode ser levantado num projeto que vocês podem falar sobre exatamente o empreender e a comunidade. Então, é a partir deste tema que eu tenho outros que podem estar seguindo, o varejo, que nós já colocamos, e o serviço, onde nos serviços eu vou precisar de quê? Eu vou precisar, das pessoas, é porque elas é que trazem a experiência do serviço.
Elas é que trazem esta situação. Vejam bem. Vejam bem. Olha só aí, meus queridos. Olha só. Olha só o que pode ocorrer numa situação bem mesmo de análise. Então, se você vai fazer, por exemplo, um projeto de aprendizagem interdisciplinar e você vai levantar essa questão do empreender, trazendo a prestação de serviço, as cooperativas, por exemplo, podem ser trabalhadas nessa experiência. As cooperativas de prestação de serviço, por exemplo, na área de secretariado. Olha que fator de estudo pode ser analisado aí. Olha o quanto você pode avançar nestes segmentos. Olha que as áreas que você pode estudar dentro do teu projeto. Você vai lá na manufatura e você vê as padarias. Professor, aqui tem padaria. Pois é, você pode estudar sobre o impacto do empreender em padarias na sua região. Certo? As empresas manufaturas, por que padaria é manufatura? Porque está fabricando pães. As gráficas, as oficinas em geral, as fábricas de roupas, os componentes de acessórios. Quando eu vou para o atacado, as questões que estão voltadas para produção de confecções, flores, frutas, móveis, joias, produtos esportivos, brinquedos em geral. Quando eu vou para o varejo, eu coloco-me na situação de quê? De entender o que está mais perto do consumidor final, os restaurantes, as lojas dos produtos eletrônicos, as mercearias, os bares, as pizzarias. Então, coloco tudo isso para você como uma forma de opção, áreas de negócio de impacto com a comunidade. Este espírito empreendedor, ele tem esta conexão com a sociedade de uma forma geral. O que a Venata, ele reforça o seguinte: o que ele trata? Que o empreendedor também ele é um agente transformador de impacto de ideias revolucionárias dentro da comunidade. Então, este fator ele é um diferencial, porque ele vai estar ali gerando empregabilidade, novos negócios, situações extremamente de melhoria financeira para aquela comunidade, trazendo riqueza para aquele ambiente. A valorização, por exemplo, de imóveis. Quando eu abro algum negócio em algum bairro, gente, aquele bairro, quanto mais comercial ele vai estar, mais situações vão acontecer em relação à questão imobiliária. A valorização é feita instantaneamente. Por quê? Porque eu vou ter um volume maior, hein, gente? Eu vou ter um volume maior acontecendo ali de pessoas transitando. A necessidade de realização neste perfil empreendedor traz isso. Traz esse contexto. A disposição de assumir risco do mesmo jeito. Será que na sua região, será que no seu município, no seu polo, você tem muitos empreendedores? Será que você... e muitos empreendedores se prepararam para abrir o negócio? Da maioria das vezes não. Eles começaram o negócio sem ter muita noção do que é empreender. Mas você pode auxiliar, por exemplo, através de um projeto interdisciplinar e fazer essa correlação de ajuda, de transferência de conhecimento, por exemplo, para as pessoas que estão perto de você, utilizando esse mecanismo de projeto de aprendizagem interdisciplinar para isso, para contribuir com esta relação. Olha só o impacto que você pode ter. Olha só aí, entenda que esta questão está ligada diretamente ao quê? A transferência de conhecimento, que é o teu papel também como cidadão, meus queridos. Meus queridos alunos técnicos em secretariado, vocês têm que estar levantando pautas acerca de quê? De que este espírito empreendedor precisa ter realmente um espírito de assumir riscos. Saber que eles estão ali buscando a independência financeira deles, mas muitos dos que estão com seus comércios abertos, passaram pela pandemia, por exemplo, são ali, têm uma trajetória muito boa. Olha a turma do IPTV participando aí. Deixa eu ver aí, meu diretor, o que tem em cima aí de Padre Marcos. Padre Marcos foi o último, mas teve a participação ali. Teve acima de Padre Marcos outra coisa ou não? Teve não, né? Então, aqui em Padre Marcos, em uma boa parte dos empreendedores iniciam pela necessidade pós-pandemia. Pois é, olha aí, Padre Marcos, dando a sua contribuição. Show de bola, Padre Marcos, hein?
mostrando aqui veio, rapaz, a turma colocando aí durante a pós-pandemia, Então, você vê que, olha só, pessoas que estão começando, mas que têm muita autoconfiança, né, em empreender, mas sabem o seguinte, eles precisam de pessoas como vocês, que têm acesso ao conhecimento e podem proporcionar, por exemplo, um estudo acerca desse assumir o risco. E como eles podem se manter nesse risco calculado, gente. Imaginem aí, isso pode projetar vocês também para o mercado. Não esqueçam disso. Tá? Esse projeto de aprendizagem interdisciplinar 2 alavanca vocês para o mercado também, dá visibilidade para vocês. Porque quando eu falei em autoconfiança, isso é um conector, porque ele está dentro ali, ó, destes 3 pilares do elo das necessidades do espírito empreendedor. Então, preciso ter muita confiança, preciso saber ter disposição para assumir o risco. E preciso ter esse entendimento em relação a esta autoconfiança. Saiba que é durante esta situação que é um processo alavancador. Olha bem aí, meus queridos. Olha bem aí o quanto você pode entender um pouquinho mais sobre o empreender e o impacto na comunidade. Porque estudando esses 3 fatores e a autoconfiança de muitos do que abriram aí, como o Padre Marcos colocou, né? Aí no município, porque tem autoconfiança e tiveram a necessidade de ter esse novo negócio, vocês podem ir à frente num projeto estudando o comportamento deles. Eita, meus queridos, estudando esse comportamento, que é um comportamento que só os empreendedores têm. Opa! E aí eu entrando em só os empreendedores têm, eu tenho essa perspectiva de quê? De que as características do empreendedor podem ser levantadas e ser analisadas neste impacto da comunidade. É necessário que este empreendedor ele tenha também um lado de gestor. Ser um bom administrador, por exemplo, não é garantia de ser um bom empreendedor, tá? E ser um bom empreendedor não quer também garantia de ser você ter habilidades gerenciais, não é? Você ousar, você criar, ter paixão por aquilo que você vai fazer, assumir riscos, ter um impacto no ambiente social e econômico daquele município, daquela sociedade. Ok, mas e aí? Qual é o propósito daquele negócio? O que vai garantir? O que vai garantir é o conhecimento que você vai estar adquirindo, mas disposto a correr riscos e pesquisar conhecimentos constantemente. Ter a flexibilidade para o trabalho, ok. Só que você sabe que o empreender, ele não tem essa história do feriado, do final de semana. Ele é 24 horas empreendedor. Ele passa por processos de decisões constante. A busca pelo algo de um propósito constante. Opa! Então você começa já a perceber que esta situaçãozinha aí, ela já vai trazer algumas características. Olha só, o empreendedor ele é visionário, ele toma decisões, ele é aquele que explora oportunidades, determinado, dinâmico, dedicado, otimista, apaixonado, interdependente. Opa, então entenda que é a partir deste momento que ele também vai ter que disseminar todo o seu conhecimento sobre, vai enriquecer? Vai ter que buscar ser líder e não chefe do mesmo jeito, ter um número de pessoas aumentando no seu network para trazer mais gestão de relacionamento com os clientes, mas tem que ser organizado, planejador, conhecer os fatores que são decisivos para o seu negócio, principalmente criar valor único para a sociedade. Eita, porque grandes empreendedores fizeram isso, como, por exemplo, Silvio Santos, Bill Gates, Emílio de Moraes, Roberto Justus, todos eles tiveram esta trajetória. Só que eu tenho que entender que eu tenho que avançar em mais habilidades empreendedoras. E que habilidades empreendedoras são essas, professor? Primeiro, habilidades empreendedoras técnicas, administrativas e pessoais. Técnicas voltadas para o quê? Questões de saber fazer, o know-how técnico. Por exemplo, não posso deixar de ter um treinamento em informática. As que estão aí já estão disponíveis para vocês. Oralidade, organização, mas na questão administrativa, por exemplo, voltado para técnicas gerenciais.
E na questão pessoal, o foco na orientação às mudanças. Então entra a questão comportamental. Se entra a questão comportamental, eu já entro no estudo de algumas escolas do empreender. Nas escolas do empreender, fatores pessoais, interpessoais, sistematizados e profundos estudos acerca das habilidades técnicas, administrativas e pessoais, elas fazem parte desse processo, tá, gente? Então, são fatores que podem ser colocados e mencionados dentro do projeto de aprendizagem. Olha que maravilha, meu querido e minha querida. Olha que sensacional você pode ter no teu projetinho. A intenção de mapear, por exemplo, será que os empreendedores que estão impactando a minha comunidade, eles têm um autoconhecimento, eles já fizeram uma autoavaliação, uma autoconfiança, têm automotivação, se têm iniciativa, se são criativos, se têm visão de futuro, se são persistentes. Alguns que passaram pela pandemia são persistentes. Será que eles sistematicamente trabalham ferramentas de gestão como planejamento, têm uma visão crítica, são determinados, buscam conhecimento constantemente ou estão sobrevivendo? Será que isso tem uma repercussão nessa sistematização de um trabalho em equipe, de uma comunicação melhor, da capacidade de negociar e persuadir com seus clientes? E será que eles conseguem ter a cooperação por parte da comunidade, quem trabalha com eles, e são flexíveis a saber que o todo é maior do que a soma das partes, criando sinergia? Então, veja que, olha o tanto de conteúdo que é importante vocês estarem focados. Olha o tanto de situação que vocês precisam entender, tá? E aí, neste contexto, eu coloco para vocês uma questãozinha aqui, ó. Uma questãozinha para vocês. E aí? Qual é a desvantagem do empreendedorismo? Quero que vocês respondam, hein? Agora, ó. Requer muito trabalho? Qual é a desvantagem? Dedicação, energia, o encorajamento de pesquisa de estudos, bem como o desenvolvimento de máquinas, equipamentos. Será a letra B? O consumo doméstico? Será que é a letra C? Desenvolvimento de qualidades, de atitudes, isso é uma desvantagem? Empreendedoras entre os potenciais empreendedores e contribuir para mudanças significativas naquelas áreas? Será que é a letra D? Liberdade em relação à dependência de emprego oferecido, redução da economia informal. Qual é a desvantagem? Olha aí, Beneditinos colocando aí já de cara, ó. Eita, é a letra A. Show de bola, Beneditinos, gostei, hein? Exatamente a letra A, requer muito trabalho, hora de dedicação e energia emocional. É uma desvantagem, quer queira, quer não queira, né? Mas é aqui, ó, nos bens duráveis, que nós já vimos, inclusive na última aula. Quais são aqui? É o vestuário? É o automóvel? É o alimento? É o equipamento? É ou não é nenhuma das alternativas anteriores? Vamos lá, e fartura aí. E Belém do Piauí também respondeu. E aí, nessa segunda agora? E nessa segunda agora, eu quero ver ele e a Raquel, se você acertou ou não, minha querida. Eu quero ver, o menino, eu quero ver. Vamos ver? Vamos ver? Letra C. Olha aqui, ó. Alimentos. Isso. Vamos que vamos. Letra D, né? Isso mesmo. E a letra desta agora, marque a alternativa correta em relação à divisão dos segmentos. Segmento de ambiente, hein? Quero só ver. Vamos que vamos. Macroambiente, microambiente, micro-organismos, setores ambientais ou alternativas A e B estão corretas? Eu quero ver se vocês vão acertar esta última. Letra E, Beneditino já colocou aí, ó. Vamos ver, quem mais? Quero ver agora, menino. Exatamente. Eita, turma forte. Essa turma não é brincadeira não, meu diretor. Então, meus queridos, olha só o quanto nós colocamos, tá? O quanto nós colocamos em termos de frentes que vocês podem abrir. Galerinha. Frentes que vocês podem abrir, tá? Olha bem aqui para mim. Vamos encerrando a nossa aulinha, mas deixando você refletir sobre isso, tá? Lembra,
Colocamos aí as opções para vocês elaborarem um projeto, mais um projeto, por exemplo, com essa temática. Empreender e comunidade, os impactos e as conexões. Como é que eu posso levantar isso dentro desse processo de construção dessa sociedade? Será que, por exemplo, o cooperativismo ele tem um viés de desenvolvimento também da sociedade? Será? Olha só essa situação, analisa direitinho, junto com o seu professor mediador, tá? Por quê? Porque ele vai estar ali te colocando um caminho direitinho, ok? Muito bom, gostei da participação hoje, hein? Show de bola, a turma tá aí comprometida, turma fera, show de bola. Vamos encerrar? Porque o professor Loyola foi!